Boa tarde, galera. Estou aqui no Paço Municipal da Prefeitura de São Bernardo do Campo, cidade dos horrores. Mas não é só aqui não, viu? Esse povinho que tá me perseguindo aí é Brasil inteiro até onde eu fui, né? Hoje eu não tô no mato lá onde eu tô morando. Eu vim aqui no centro resolver umas coisinhas minhas, né? De lá de onde eu moro até aqui, acho que é uns, deixa eu ver, como eu falei pra vocês, né? Uns 5 quilômetros. Então, quero. Então, eu quero gravar um vídeo hoje. O último vídeo que eu gravei, gente, eu gravei ele tipo uma semana antes da data de publicação, tá? É que, como eu tô morando no meio do mato, na Serra de Santos, lá o sinal é ruim e também não é sempre que eu tenho crédito no celular pra pôr. Então, assim, geralmente eu posto quando eu venho aqui no centro, né? Então, aquele último vídeo que eu postei, eu já tinha gravado ele uma semana antes. Mas por falta de crédito no celular e por não vir aqui no centro, aproveitar o Wi-Fi aqui de algum lugar que esteja liberado, para economizar meus dados móveis, né? Eu acabei não publicando, tá? Então eu tô gravando um vídeo, eu publiquei um vídeo faz poucos dias, mas já tinha vários dias, já tinha uma semana que eu tinha gravado. Agora eu vou gravar um vídeo. Eu amo São Bernardo do Campo. Essa cidade é boa, gente, a cidade é maravilhosa, o Brasil é maravilhoso, o mundo é maravilhoso. São as pessoas que estragam, né? Você olha os animais é maravilha de Deus, né? Agora as pessoas é que estragam tudo, né? Demônios de carne e osso. Não tô falando nem dos demônios espirituais. O que você tá me olhando? Tá, olha, tá me seguindo. Onde eu vou, vai. Agora tá dando uma de sonso. Cadê? Olha lá. Eu ando, ele anda atrás. Então, aí deve ter ninho. Por isso que tá andando atrás de mim, pra eu não chegar perto do ninho. Tá protegendo o ninho. Então, aí o que eu senti de gravar hoje, que é o título desse vídeo, por causa de vocês, eu parei de ir na igreja evangélica. Vocês falso cristãos, pseudo cristãos. E também para vocês parar de fazer discípulos, de fazer prosélito. Olha lá, eu venho, ele vem atrás. Eu paro, ele para. Cadê? Olha lá. Tem ninho aqui. Uma mãe de verdade, né, gente? Protege seus filhos. Agora, no meu caso, que eu nasci numa família narcisista, mãe, irmãos, cunhados, sobrinho dourado, criança dourada, eles mesmos te devoram. Você entendeu? A diferença entre você nascer num lar normal, com uma mãe normal, irmãos normais, sobrinhos normais, cunhados normais. Eles te protegem e você protege eles, como eu fiz a vida inteira. Eu sempre protegi eles, né? Eu sempre ajudei, levei aquelas crianças na creche, como eu falei pra vocês em vídeos anteriores. Mas quem nasce numa família de psicopatas narcisistas, você não precisa de inimigo externo. Seus inimigos já estão ali na sua casa desde o berço, desde a sua primeira infância. Eles mesmos tratam de te devorar, entendeu? Usando aqui o exemplo do quero-quero, que tá protegendo o ninho dele ali. Se eu for para aquele lado ali, capaz dele me atacar. Ela, né? É fêmea. Então essa é a diferença de você nascer num lar doente, de uma família tóxica, que ela mesma trata de ser o seu pior inimigo, te devorar, de você nascer numa família normal. Então vão estudar para vocês entenderem. Não fica se baseando na sua família para poder entender a minha. Se você basear na sua família normal para entender a minha, você nunca vai entender. Você tem que estudar como que é uma família de psicopata narcisista. Senão, se você pegar por parâmetro a sua mãe normal, os seus irmãos normais, sua família normal, você nunca vai chegar ao entendimento do conhecimento do que eu estou passando para vocês. Então vão atrás de conhecimento, tá? O que não falta é vídeos e mais vídeos no YouTube aí, matérias mais matéria no Google. Mas o YouTube é muito bom para isso, de psiquiatras explicando o que são pessoas narcisistas. Tá, então eu vou gravar o vídeo hoje sobre isso. Então, gente, eu quero pedir para vocês, aqui, ó, tô falando, ó, me seguindo, gente, ó. Aí eu paro, ela para. Olha lá, eu paro, ela para.
Dá só uma andadinha, mas quando eu tô andando, ela vem bem atrás. Cadê? É ninho, né? Olha lá. Cadê? Olha lá. É ninho. Então, o que eu quero pedir para vocês: parem de fazer discípulos, parem de fazer prosélitos. Porque eu tô falando para vocês que estão me perseguindo aí, essa rede podre de vocês, que está espalhada pelo Brasil inteiro, de neofascistas. Olha aqui, gente. Ó, onde eu vou... olha lá. Eu venho, vem também. Não vou pegar seu filho não, pra ficar sossegado. Olha lá, olha lá, olha lá. Quer ver? Olha lá, olha lá, olha lá, tá vendo? Já tá vindo atrás. Ela tá defendendo o ninho dela. Olha lá, olha lá, olha lá. Fez tanto frio essa noite lá naquele mato que eu tô até espirrando. Então, parem de fazer prosélitos. Parem de fazer discípulos. Porque vocês correm o mundo aí, vocês pseudo-cristãos, para fazer um discípulo, para fazer um prosélito. Depois vocês, como disse Jesus, e vocês mesmos fazem eles se tornarem merecedores dignos do inferno 2 vezes mais do que vocês mesmos já são. Porque vocês são dignos do inferno. Eu tô falando aqui, gente, com um cristão, tá? Olha lá. Tá me seguindo. Já não basta esse Zé Povinho, que é o passarinho. Não, ela tá defendendo a cria dela. É diferente. Então, vocês têm que parar. Vocês faz um favor para a humanidade. Faz um favor para as pessoas. Olha aí. Ainda fica dando pescoçada ainda, como dizia meu pai. Pescoçando. Pescoçando é a pessoa que fica olhando a sua vida. Que nem esse monte de Zé Povinho que fica pescoçando a minha vida. Cuidando, olhando a minha vida. E... parem de fazer discípulos. Façam um favor aos brasileiros, a esta nação, à humanidade. Porque vocês não são cristãos. Vocês são filhos do iníquo. Eu não vou falar filho do diabo aqui. Eu até poderia falar filho do diabo, mas eu tenho algumas pessoas que eu acho que está acompanhando o meu canal, porque eu sou uma pessoa que eu estudo religiões, né? Deve ter alguém aí da Quimbanda, e na Quimbanda eles não têm, eles têm uma outra concepção do diabo. Para ele, na concepção do pessoal da Quimbanda, o diabo é uma coisa boa. Eu estou julgando? Não, não estou julgando. Estou dando um relato, estou comunicando qual é a visão dos quimbandistas referente ao diabo. Como eu adoro estudar religião, eu acabei aprendendo isso. Mas falando com cristãos, que a concepção de vocês é outra sobre o diabo. Então, assim, para não ferir ninguém, eu vou falar iníquo. Porque até mesmo porque é isso que está na Bíblia, em algumas Bíblias, né? Vocês são filhos do iníquo. Vocês não são filhos de Deus. Vocês estão aí, nesse pseudo-evangelho de vocês, anunciando. Vocês correm o mundo. Fica correndo atrás de pessoas aí. Aqueles que são da religião que bate palma na casa dos outros, fica batendo palma na casa dos outros. Os que não são só de ir na igreja e esperar que as pessoas entrem dentro da igreja. Vocês também. Vocês acabam entregando panfletinho na rua, né? E vocês não são filhos de Deus de maneira nenhuma. Vocês não são cristãos de maneira nenhuma. Um filho de Deus, gente, um cristão, é muito diferente. Vocês fazem tudo o que o iníquo faz. Vocês são filhos do iníquo. O iníquo veio para matar, roubar e destruir. E é o que vocês fazem. Vocês estão matando vida de pessoas, igual vocês estão matando a minha.
destruindo a vida de pessoas inocentes, trabalhadoras e dignas como eu, em vida, matando, roubando e destruindo. Vocês não são filhos de Deus. O que a igreja primitiva fazia? As pessoas vendiam por livre e espontânea vontade, vendiam as suas propriedades e dividiam entre eles. Sabe o que é isso? Imagine hoje em dia você pegar, vender a sua casa, pegar todo o dinheiro que você vendeu da sua casa e morar numa casa coletiva onde só tem cristão, e aquele dinheiro vai servir para sustentar todos os cristãos que estão ali, tanto os mais ricos que você quanto os mais pobres que estiver precisando. Vai ser dividido em comum. E era isso que eles faziam. O que vocês estão fazendo hoje em dia? Vocês estão perseguindo pessoas, stalkeando pessoas, xingando pessoas, matando, roubando, destruindo pessoas. Vocês não são cristãos. Vocês são pseudo-cristãos. E quando vocês já não bastasse o absurdo que vocês mesmos já são, como se isso não bastasse, vocês querem fazer discípulos, vocês querem fazer pessoas iguais a vocês, e vocês acabam conseguindo fazer pessoas piores do que vocês já são, que isso é bíblico. Porque pessoas igual... Gente, né? Gente igual vocês não são pessoas, são gente. Para vocês virar pessoa, ó, ser humano de verdade ali, a altura e a medida de Cristo, falta muito ainda. Vocês estão cometendo atos bárbaros, barbaridades aí, as piores atrocidades, defraudando seu irmão, destruindo lares, destruindo... Sabe, eu vejo aí, gente... Eu vejo macumbeiro aí, gente. Macumbeiro. Eu vejo gente da quimbanda com CAD que bom, CAD quilômetro. O cara é um excelente marido, marido de uma mulher só, não trai a esposa. E eu vejo um bando de crente aí, tudo tá chifrando a esposa. Uns até fazendo banheirão, né? Em banheiro masculino, que nem eu já catei, né? Depois, vocês acusam os outros. Depois que eu catei essa cena, vocês começaram a querer colocar nas minhas costas a atitude de vocês, que é isso que narcisistas fazem. Vocês culpam os outros sobre as atitudes que vocês mesmos praticam. Assim falou Jesus sobre os fariseus, que eles são assim também. E eu falo assim, gente, mais com os evangélicos, porque eu vim de lá, né? Eu vim de lá. Então, assim, por que eu pego mais no pé dos evangélicos? Primeiro, porque são mais os evangélicos que estão me perseguindo mesmo. E tem gente desse movimento que está me perseguindo, que não é evangélico? Tem gente que é de religião afro? Tem, que eu já tive prova disso. Tem gente que é de outras vertentes? Tem gente sem religião? Tem. Mas por que eu pego mais no pé dos evangélicos? Porque eles são a maioria, e também porque eu vim desse meio. Por isso que eu falo mais direcionado aos evangélicos. Mas tem gente de religião afro que está nesse meio, que serve como macaco voador, que é um dos macacos voador que vem mandar recado, fazer stalking. Tem. Mas eu falo mais dos evangélicos porque é um absurdo. Vocês que se dizem povo de Deus, vocês que se autodeclaram povo ungido, povo escolhido, barari bororó, e tudo quanto é nomenclatura que vocês pudessem autonomear referente a filhos de Deus, vocês se autonomeiam. Mas vocês não têm uma atitude de verdadeiros filhos de Deus, de verdadeiro cristão. Vocês têm de pseudo. E então, gente, não façam um favor para a humanidade, façam um favor para esse Brasil. Não façam discípulos, não ficam correndo atrás de pessoas por aí, querendo evangelizar nesse pseudo-evangelho de vocês, esse pseudo-cristianismo, que não é o cristianismo verdadeiro. Vocês não vivem o cristianismo verdadeiro e nem pregam o cristianismo verdadeiro. Vocês vivem um cristianismo paganizado, que o que vocês vivem aí é mais pagão do que cristão, do que qualquer outra coisa. Mas vocês vivem um cristianismo farisaico, mais farisaísmo do que qualquer outra coisa. É um cristianismo pagão, farisaico, cristão.
pagão, farisaico, cristão. Esse é o cristianismo de vocês. De perseguir pessoas, de humilhar pessoas, de fazer vergonha em pessoas. E a pessoa nem está fazendo aquilo que vocês estão falando e vocês estão falando que a pessoa está fazendo. E são vocês que praticam aquelas atitudes lá. Vocês são mentirosos, vocês são acusadores, vocês são blasfemadores, vocês são caluniadores, vocês são perseguidores, vocês são cheios de luxúria. Luxúria, Zé Polvinho, só procurar no dicionário, viu? Luxúria é coisa sexual, tá? Desejo sexual ardente. Coisas sexuais, luxúria. Pecado de luxúria é pecado de coisas sexuais. Vocês adoram praticar essas coisas aí. E vocês são defraudadores, vocês são perseguidores, vocês são caluniadores. É como disse Jesus, né? Nos últimos dias, os homens serão amantes de si mesmos, igualzinho vocês. Vocês estão em religião não por Cristo, não por Jesus. Vocês estão em religião por vocês mesmos. Que nem eu falei em vídeos anteriores aí. Não tem o que fazer em casa? Ou vocês querem um respaldo social? Quer parecer que vocês são bonzinhos? Que vocês são homens dignos, mulheres dignas? Aí entra numa igreja evangélica, numa igreja cristã aí e fica pagando de homem digno, de mulher digna, de bonzinho, de boazinha, de santinho, de santinha, de piedosinho, piedosinha. Mas é como diz a Bíblia, né? Vocês falam sobre piedade, mas vocês mesmos negam a eficácia dela. Porque narcisista não tem dó, não tem piedade de ninguém. Psicopata. Vocês são um movimento de psicopata narcisista, eu já falei. E psicopata narcisista não se compadece dos outros. Ele sabe fingir. Ele sabe fingir que se compadece ali para enganar as pessoas. Que é isso que narcisista faz. Mas vocês não têm dó, não têm piedade das pessoas. Vocês destroem a vida das pessoas sem nenhuma piedade. Tanto pessoas que merecem, que tem gente que merece, mas de pessoas que não merecem, no meu caso eu não mereço. Não fiz nada para merecer isso. Nunca dei trabalho para polícia, nunca matei, nunca roubei, não fiz nada. Nunca dei problema para polícia, nem para bandido também. Nunca dei dor de cabeça nem para bandido, nem para polícia, nem para político nenhum, que eu nem me envolver em política, eu me envolvo. Nunca dei problema para ninguém. Eu não mereço nada do que está acontecendo comigo. E aí começou com a minha família, depois passou para outras pessoas que têm as mesmas patologias, doenças mentais que a minha família. E que não são a minha família, né, gente? Eu falo assim, família é aquele povo que eu nasci naquele meio ali, né? Mas família, que eu falei no vídeo anterior, é quem você tem compatibilidade de ideias e é quem você escolhe. Família é quem você escolhe, não é a que você nasce. A que você nasce não é família. Ela vira família depois que você escolheu eles. Se você escolheu eles, é sua família. Agora, quando você não escolhe eles, não é família. Minha família não é minha família, são meus inimigos. E ferrenhos inimigos desde a primeira infância. Só ver o vídeo anterior aí, o último vídeo anterior e os últimos anteriores também. Então vocês falam de piedade, mas vocês mesmos negam a eficácia dela. Falar, meu amigo, que eu já falei, papagaio fala. Até passarinho, alguns passarinhos aí fala também, não é só papagaio que fala não. Mas a questão é a prática. A questão é a prática. Então façam um favor para a humanidade, façam um favor para o Brasil, não façam discípulos, para depois vocês transformar essas pessoas em merecedoras 2 vezes mais do fogo do inferno, como disse Jesus. Não foi nem nenhum apóstolo que falou não, nenhum discípulo, nenhum profeta, isso saiu da boca do próprio Cristo, do próprio Jesus. E vocês, depois que matam pessoas inocentes, vocês ainda fazem bons túmulos para ela, como todo bom fariseu, né? Matam os profetas, matam as pessoas que não era para matar, que não mereciam matar. Aí depois que as pessoas morreu, aí vocês, era uma boa pessoa. Aí vai lá, ergue um túmulo bonito, aí começa a falar bem da pessoa. Depois que vocês já mataram, por que não deixou a pessoa viva? Assim eram os fariseus, assim são vocês hoje em dia. Mesmo modus operandi, não muda.
Então façam um favor, deixem as pessoas em paz. Porque eu conheço, gente, macumbeiro, e eu posso falar macumbeiro porque os macumbeiros que eu conheço, eles não se incomodam em falar macumbeiro. Eles falam, não, a gente é macumbeiro mesmo, pode falar macumbeiro. Os macumbeiros que eu conheço, gente, são pessoas que estão muito bem felizes, obrigado. São pessoas prósperas, gente de muito dinheiro, gente que tem fazendas e mais fazendas. Gente que é milionária, gente com muito dinheiro, estão muito bem, obrigado. Tem um casamento feliz, obrigado. São fiéis à esposa e ao esposo, obrigado. Tem filhos lindos, obrigado. Adoram a religião deles, vão porque gostam. Não vão por obrigação ou para fazer média para a sociedade igual vocês aí, pseudo-cristãos, não. Então, gente, eu tenho visto pregadores evangélicos, cristãos, não vou falar evangélico, né? Pregador cristão, e nisso eu concordo com eles, que eles, sabe, no YouTube, pessoas que eu acompanho. E eles têm falado, gente, compensa muito mais você ir numa umbanda hoje em dia, que você encontra muito mais gente sincera, de uma fé muito mais pura, de uma fé muito mais sincera e pura e genuína do que numa igreja evangélica. Onde você vai encontrar pessoas que não vão ficar te picando igual serpente. É melhor você... Gente, eu escutei isso da boca de um grande pregador, que ele é respeitado pelos outros pregadores evangélicos, de toda igreja evangélica que tem por aí. Ele falou isso no YouTube e eu concordo com ele. Hoje em dia, ele falou, tá compensando, é muito melhor a pessoa ir numa gira de umbanda, numa tenda de umbanda, num terreiro, do que numa igreja evangélica, onde você vai se contaminar muito mais do que se você fosse numa gira de um terreiro de umbanda, porque ali a coisa é muito mais genuína, muito mais pura do que nesse pseudo cristianismo farisaico, paganizado de vocês, que é muito mais venenoso, muito mais nocivo do que qualquer gira de umbanda. Sabe? Então, assim, parem de ficar correndo atrás de pessoas para converter essas pessoas a uma coisa que nem mesmo vocês acreditam. Vocês pregam uma coisa que vocês não acreditam, vocês pregam uma coisa que vocês não vivem, vocês não pregam o verdadeiro cristianismo, vocês não seguem o que Jesus mandou. Vocês se baseiam muito no Velho Testamento aí. Vocês estudam a Bíblia para poder manipular as coisas de acordo com o que vocês querem, não de acordo com o que Jesus Cristo mandou fazer. Que você que é cristão, você sabe, né? A Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, o foco é Jesus. Vocês sabem. Desde do Velho Testamento, tudo que os profetas falaram, tudo simbolizava Cristo. Em todo o livro da Bíblia, o foco é Jesus. Aí Jesus vem para a terra, morre crucificado na cruz, e você quer seguir o que o carinha, sei lá em que época lá, falou que era para perseguir pessoas, stalkear pessoas, humilhar pessoas, expulsar pessoas da terra dela. Aí você não quer seguir o que Jesus falou. A Bíblia inteira é focada em Jesus. O Velho Testamento é uma sombra do Novo. E o Novo Testamento é uma sombra do que vai acontecer no céu. Um é sombra do outro. O Velho Testamento é sombra do Novo Testamento. O Novo Testamento é uma sombra do que vai acontecer no futuro, do que vai ser o céu. E segundo a concepção cristã. E estou falando isso porque eu sei que tem várias pessoas de várias religiões diferentes que me veem. Então eu tenho que falar para todos os públicos, né? Então, vocês parem de querer converter pessoas. É muito melhor uma pessoa permanecer lá na tenda de umbanda que ela frequenta hoje, lá no terreiro de umbanda que ela frequenta hoje, que ela é muito mais feliz, que ela tá dentro de uma fé muito mais pura, muito mais genuína. Vão no terreiro de umbanda porque querem, porque gostam, do que tá no meio de vocês, um bando de serpente gospel. Um bando de gente que quer trazer pessoas, arrebanhar pessoas para um pseudo-cristianismo
paganizado, farisaico, venenoso. Bando de cobra venenosa, como disse Jesus. Para, pela mulher. Eu lembrei da Jesus, aquela mulher engraçada. Como é que é? Não sei o que, Brasil. Uma mulher aí que faz ela tem muito meme dela. Ela fala, para, em nome de Jesus. Ai, Jesus, lembrei dela. Não sei o que, Brasil. O nome da mulher. Mas eu tô falando, vou falar a mesma coisa que essa mulher aí. Para, em nome de Jesus. Para de fazer discípulos. Para de querer fazer prosélito. Para de querer arrancar as pessoas da religião delas. Porque, gente, eu ainda botaria uma fé. Eu ainda assinaria embaixo. E eu ainda... Porque Jesus Cristo mandou mesmo fazer discípulos. Jesus mandou. Mas ele mandou fazer verdadeiros discípulos por verdadeiro evangelho para as pessoas serem verdadeiras cristãos. Jesus falou para os verdadeiros cristãos da época fazer verdadeiros discípulos, converter eles ao verdadeiro evangelho. E ao mesmo tempo Jesus falou de vocês, que vocês correm o mundo atrás de gente, fica infernizando a cabeça com programas de rádio, programa de TV, com toda uma cultura gospel de músicas e CDs e programas de rádio, YouTube, o caramba 4 e o diabo a 5, para converter pessoas a um falso cristianismo, fazendo falsos discípulos convertidos a um falso cristianismo. E aí vocês fazem essas pessoas dignas 2 vezes do fogo do inferno do que vocês mesmos já são. Não é que vocês vão ser dignos, vocês já são dignos do fogo do inferno. E aí vocês tiram pessoas, infernizam pessoas, perturbam pessoas para converter elas à força, igual a Igreja Católica fazia, né? Desculpa, eu sei que tem algum católico aí, mas isso é fato histórico, não tem como negar. Igual a Igreja Católica fazia aí na época da Inquisição, na época dos cristãos novos, né? Que queriam converter os judeus à força, aí era chamado de cristão novos. Aí queria converter os índios brasileiros à força, senão o Padre Anchieta afogava eles no mar. O Padre Anchieta, gente, literalmente afogava os índios na praia do mar com a própria mão dele, se eles nos convertessem ao pseudo-cristianismo de Padre Anchieta, que não era o verdadeiro cristianismo, porque o cristianismo de verdade não vai afogar ninguém para se converter ninguém à força. Aí o que produz isso? Produz pessoas. Você converter uma pessoa à força, ou você converter ela para um pseudo-evangelho, um pseudo-cristianismo que nem o de vocês, isso resulta em pessoas dignas 2 vezes mais do fogo do inferno. Aí foi na época da escravidão, os negros não podiam bater tambor, não podiam falar o nome dos deuses deles, aí eles como alternativa tiveram que fazer o sincretismo, né? Oxalá é Jesus Cristo, Iemanjá uns dizem que é a Virgem Maria, outros falam não sei o quê, e por aí vai no sincretismo. Façam um favor para a humanidade, gente. Façam um favor para a humanidade. Primeiro, antes de você querer converter os outros, você mesmo tem que se converter. Antes de você querer consertar os outros, você tem que estar no conserto, você tem que se consertar. Olha para o próprio rabo, olha para o próprio umbigo. Não adianta, Jesus Cristo falou, não adianta você correr o mundo inteiro para ganhar o mundo inteiro para o reino dos céus e você perder a sua alma, porque vocês já são uns perdidos. Estão querendo trazer pessoas por uma pseudo-salvação que nem mesmo vocês têm essa salvação em vocês. Então, gente, antes de você querer corrigir os outros, corrija-se a si mesmo. Não adianta vocês correr o mundo inteiro para fazer um discípulo e vocês perder a sua alma. Um monte de gente tomando conta da vida dos outros, stalkeando os outros, agora com esse celularzinho aí, cuidando da vida dos outros,
Rede social não é de Deus. Não é de Deus, sabe? Não é de Deus. Ali é um negócio, é uma coisa que te suga a sua atenção. As pessoas não estão mais querendo saber de tirar um tempo com Deus, né? Rede social não é de Deus. Gente, isso daqui eu tenho ouvido da boca de satanistas, tá? Eu tenho ouvido da boca de pessoas que são da nova era aí, da nova ordem mundial, que eu falo pra vocês, eu estudo religiões, então eu acompanho tudo quanto é tipo de gente. Eu acompanho no YouTube umbandista, quimbandista, eu sou inscrito em canal de pastores evangélicos, eu adoro, é uma coisa, cada um tem um gosto, né? Eu adoro estudar religião, adoro, eu sempre gostei de estudar religiões, então eu estudo sobre tudo, em matéria de religião, então eu sou aí inscrito em vários canais. Gente, eu acompanho gente que é da nova ordem mundial. Gente que tá aí esperando o anticristo mesmo chegar, e eles são a favor do anticristo mesmo, eles cultuam. Eles têm uma outra concepção diferente dos cristãos. Para eles, o anticristo é uma coisa boa que vai vir, que não é nada disso do que os cristãos falam. E eles falam de boca aberta, sem nenhum receio. E eles mesmo, com a boca deles, eles falam que rede social não é de Deus. Essas coisas que os crentes falam aí, que todo mundo dá risada, que todo mundo fala que é coisa de crente velho, que os crentes novos, os jovens têm outra concepção, mas eu vou falar pra vocês, esse negócio de rede social é coisa do capeta mesmo. Eles falam. E vocês estão aí stalkeando pessoas, perseguindo pessoas com WhatsApp, que não sei, com Telegram, que não sei aonde, que nem tá acontecendo na minha vida aí. Onde quer que eu vou, vocês têm um programinha, não sei, eu já falei, não sei que programa que vocês usam. Que vocês ficam se comunicando, onde quer que eu vou, é gente me perseguindo, macaco voador. Então faça um favor. Faça um favor. Primeiramente a vocês mesmos. Para de querer converter os outros. Primeiro se converta você. Para. Eu tô lembrando da mulher, gente. Toda vez que eu lembro da mulher, eu dou risada. Essa Brasil aí. Não sei o que, Brasil. Ela, para em nome de Jesus. Eu vou falar que nem ela. Para em nome de Jesus. Vocês mesmos não têm salvação, vocês mesmos não são cristãos, vocês mesmos não são nada. Tudo que vocês são não tem nada a ver com a verdade de que está escrito ali na Bíblia. Então, se você quer se concentrar em alguém, se concentre em você mesmo. Em vez de ficar querendo cuidar 24 horas da vida dos outros. Cuide de você mesmo e pare de defraudar os outros, pare de matar, roubar e destruir, de fazer o trabalho do iníquo. Porque vocês são filhos do iníquo. Não adianta vocês falar que vocês são evangélicos, que vocês são cristãos, vocês não são. Vocês são filhos do iníquo, porque todas as suas obras são as mesmas obras dos filhos do iníquo, da iniquidade. Cadê que algum de vocês tem coragem de vender a sua casa? E hoje em dia ninguém tem coragem, gente, nem eu tenho. Ninguém hoje em dia tem coragem disso, que nem os antigos cristãos aí. Primeiro que eu não tenho, né? Vou vender o quê? Já não tenho onde morar, tô morando no meio do mato, vou vender minha barraquinha para depois ficar pegando chuva. Mas era assim que os antigos cristãos faziam, eles vendiam suas posses e dividiam. E o que aconteceu com aqueles que tentou engambelar, que tentou enganar a Deus? Morreu instantaneamente pelo Espírito Santo. Não sei se é não sei o que, Finéias, aquele casalzinho lá que morreu. Primeiro que Deus não pediu para ninguém. Isso daí, gente, era uma coisa que cada cristão sentia no coração antigamente de fazer. Vender todos os seus bens e tornar tudo comum. Tudo comum. Comunismo. Deixa eu falar aqui essa palavra, né? Sabe por que eu tô falando essa palavra? Porque, gente, eu tenho acompanhado esses pastores aí do movimento de vocês, sabe? Pastores levando pessoas à perdição nas pregações deles. Pastores que tudo que quer fazer, tudo que quer falar
quer fazer uma analogia entre direita e esquerda. Esse dia eu estava escutando uma pregação de um pastor de vocês aí, que pertence a esse movimento fascista de vocês. Vocês estudam a palavra para perverter as coisas. E esse pastor começou a falar, porque o diabo foi o primeiro sindicalista. O primeiro sindicalista, o diabo era de esquerda, Deus é de direita. Falei, gente, tudo que vocês puderem engambelar, tudo que vocês puderem de usar da palavra de Deus para enganar os outros, para inculcar ideias, inculcar na cabeça, na mente das pessoas a ideia que vocês querem pôr, que né? Porque o diabo era um vagabundo, o diabo não trabalhava. Vai escutando. E tô ligado. É porque ele quer receber o dízimo, né? Quanto mais gente trabalhando e mais gente contribuindo o dízimo na igreja, mais ele enche o bolso dele, né? Assim como os escravos no passado já não era mais interessante, porque antigamente era o sistema feudal. Então o cara lá, o fazendeiro, tinha que ter muito escravo para produzir. Eram poucos os consumidores. Com a Revolução Industrial do século XX e do século XIX, o mundo já não precisava, o mundo já tinha muitos consumidores. Antigamente era poucos consumidores, poucas pessoas tinham dinheiro no bolso. Com a Revolução Industrial, o mundo precisava de consumidores para comprar. Então não era mais interessante para o sistema ter escravos. Não pense você que a escravidão foi abolida porque as pessoas chegou a um nível de consciência. Não tem nada a ver. Zé Povinho sem cultura que não estuda. A escravidão no mundo foi abolida não porque as pessoas chegou a um nível de consciência de que aquilo era errado, é errado você escravizar o seu irmão. Não. É que com a Revolução Industrial, o mundo precisava de consumidores. Eram poucos fazendeiros. Quem gastava dinheiro antigamente era só o fazendeiro e a sua família. Comprava roupa, comprava comida. Era poucas pessoas que tinham dinheiro. A maioria era escravo. Com a Revolução Industrial, as grandes indústrias precisavam de muita gente consumindo. Então, precisava de muita gente agora tendo dinheiro para comprar. Então vamos abolir a escravidão e transformar de uma escravidão arcaica para uma escravidão moderna. Ou seja, a gente vai transformar os escravos em escravos modernos, que é o que a maioria da população é hoje, até hoje, século XXI. São escravos, não pense você que a escravidão foi abolida não, tá, seus pamonha? A escravidão continua a todo vapor, só que vocês são escravos modernos e ainda fica aí trabalhando para todo um sistema que escraviza vocês, bando de pamonha, que não estuda. Por isso que eu falo, gente, ser pobre não é sinônimo de você ser tapado, Zé Ruela, retardado, não. Só você ir atrás de conhecimento, tá? A biblioteca tá aí, cheio de livro. Mas que vocês querem tudo na mão, né? Até empreguinho vocês querem na mão. E esse sistema tá adestrando um bando de retardado, uma nação de retardado, com esse celular na mão, stalkeando a vida dos outros. E ninguém quer saber de adquirir conhecimento, saber como é que realmente o mundo funciona. Aí precisou, né? Precisou de trabalhadores. Então vamos fazer eles escravos modernos. A gente vai pagar um salário mínimo para eles, só a conta deles pagar as contas deles. Não vai ser a conta deles ter muito luxo, não. Porque e deixar que os pobres comprem coisas dos grandes industriários. Então tudo começou a ser industrializado, roupa e etc. Comida, tudo. E é assim que esses pastores pensam, gente. Infelizmente, é assim. Quanto mais gente trabalhando, mais gente botando dízimo no bolso deles, para a igreja deles. Então, para o pastor, não é interessante ter pessoas desempregadas na igreja, porque o pastor não vai vender a casa dele, que nem os antigos cristãos faziam, né? Vender a sua casa, os seus bens e fazer tudo comum. Comunismo. Estou provocando vocês, tá? Eu não sou comunista, mas só estou provocando vocês porque realmente, querendo ou não, o que os antigos cristãos faziam era um tipo de comunismo. Tudo era comum para todo mundo.
Tudo era dividido em comum. Mas esses pastores capitalistas, né, extremamente... E não tô falando mal do capitalismo não, tá? Eu já falei isso em vídeos anteriores. Tudo é bom e tudo é ruim ao mesmo tempo. Socialismo, comunismo, capitalismo tem a sua parte muito ruim, sua parte boa e sua parte extremamente boa. Todos esses sistemas têm. E um pastor evangélico jamais vai vender seus bens e dividir em comum. Vai vender sua casa, onde ele mantém a sua bela esposa de pastor lá dentro, e vai dividir em comum. Não vai, né? Então, por que eu tô falando tudo isso, gente? Porque eu fiquei horrorizado em ver pastores, sabe, colocando ideia. Que vocês adoram cagar no mundo, essa é a palavra. Vocês adoram bostear, e vocês saem bosteando, vocês saem cagando o mundo com as ideias, com as palavras de vocês e colocando bosta na mente das pessoas. Porque é interessante pro sistema, né? Aí o pastor falando isso daí que eu falei pra vocês aí, de que o diabo, sabe, umas ideias ridículas, uma coisa boba, que até, gente, os membros da igreja percebeu. Porque as pessoas, por mais assim que seja tapada, elas têm ainda um nível de consciência. As pessoas assim, ele ainda deu uma provocada na plateia, né, pra ver se as pessoas davam risada, mas até a plateia dele ficou horrorizado em ver o tipo de lavagem cerebral, de ideia que ele estava querendo inculcar na cabeça delas. E elas mesmas se calaram. E aí ficou feio para ele, ele acabou voltando a pregar a palavra de Deus, para não ficar tão feio assim para ele durante a pregação. É porque o diabo foi o primeiro sindicalista, o diabo era de esquerda, sabe, uma palhaçada, uma merda, bosteando, cagando o evangelho, com essas ideias ridículas de vocês. Então para, pelo amor de Deus, de querer fazer discípulos, porque vocês não são cristãos de verdade. Para de querer converter as pessoas para um pseudo-cristianismo, que não é o cristianismo de verdadeiro, para um pseudo-evangelho todo manipulado, que vocês estudam a palavra, que nem eu falei, igual um químico, somente para manipular essa palavra, a favor daquilo que é interessante para vocês. Vocês não estudam a palavra para pregar a verdade, muito menos nem para pregar e nem para viver a verdade. Mas vocês pregam a palavra para poder manipular e obter o resultado como um químico, obter um resultado conforme aquilo que vocês querem obter. Sabe? Então para de querer fazer discípulos. Porque vocês transformam esse bando de gente em 2 vezes merecedores mais dignos do fogo do inferno do que vocês já são. Converta vocês mesmos. Se você quer ficar focado, foquem em vocês mesmos. E parem de ficar focando na vida dos outros. Foquem em vocês mesmos. É como dizem os espíritas kardecistas, né? Os espíritas kardecistas têm uma frase muito boa. A reforma íntima. Vocês precisam fazer uma reforma íntima. Porque a salvação, vocês que deveriam estudar a Bíblia, se vocês não sabem, alguns sabem, ela é individual. Ela é individual. Então não adianta vocês ganhar o mundo inteiro e perder a alma de vocês. Então vocês precisam fazer uma reforma íntima aí, ó. Deixar de ser pagão, deixar de ser farisaico, deixar de ser pessoas que não pregam o verdadeiro evangelho, que não vivem o verdadeiro evangelho, que não são verdadeiros cristãos. Deixa as pessoas em paz. Concordo em gênero, número e grau. Volto a falar com esse grande pregador, que é respeitado por todos os outros pregadores de várias igrejas evangélicas. Ele falou isso no YouTube dele. É muito melhor hoje em dia uma pessoa ir num terreiro de Umbanda, que ali ela vai encontrar uma fé muito mais pura, muito mais genuínas e pessoas muito mais puras e genuínas na sua fé, que não vai corromper, que não vai envenenar aquelas pessoas, do que você ir numa igreja evangélica qualquer hoje em dia.
E ele falou isso, esse grande pregador brasileiro, respeitado por vários outros pregadores de várias outras igrejas. Ele falou isso e volto a falar, concordo com ele em gênero, número e grau. Sabe? Esse bando de macaco voador que vocês mandam aí atrás de mim, eu volto a falar, gente, não é só gente evangélica, tá? Tem macaca voador e macaco voador que é nítido que eles não são evangélicos. Muito pelo contrário, eles deixam até transparecer que eles são de outra religião devido a alguns adereços que eles carregam no pescoço e mais em alguns lugares do corpo. Mas a grande maioria que vocês mandam para ficar atrás de mim se dizem evangélicos. Por isso que eu falo prostituta gospel. E prostituto também, né? É um bando de gente que o sistema treinou. Que nem eu falei no vídeo anterior, parece aí que vocês estão... É um paganismo isso. O sistema de vocês treinou aí pra ficar correndo atrás de macho na rua, querendo seduzir homens. E homens querendo seduzir mulheres e até seduzir homens. Do sistema podre de vocês, o sistema iníquo de vocês. Vocês batem no peito e ainda falam que são evangélicos, que são cristãos. Sabe? Um bando de gente vagabunda. Gente, eu não tô trabalhando porque vocês destruíram a minha vida. E eu não tenho condições físicas, mas principalmente psicológicas de trabalhar. Mas esse bando de macaco voador aí, que eu já falei em vários vídeos anteriores, a maioria é tudo vagabundo e vagabunda. E ainda eles ficam falando que os outros que é, né? É a projeção do narcisista, que nem eu falei. Eles são e eles falam que os outros é. Onde eu tô lá morando lá agora, eu vou dar só um exemplo, tá? Ficam uns vagabundos lá o dia inteiro andando. E é vagabundo, gente, uniformizado. É vagabunda e vagabundo uniformizado. Que passa o dia inteiro andando de bike, de bicicleta. Não é final de semana, não. É segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado e domingo é feriado. Com aquelas bicicletas para quem faz... quem anda de bicicleta, né? Aquelas bicicletas específicas de quem faz... que aqui em São Paulo, gente, aqui na minha região, aqui em São Bernardo, tem muito isso. Equipes de bicicleta, né? Equipes. Então elas andam, ficam andando. Só que geralmente é final de semana. Só que esses vagabundos e essas vagabundas do sistema de vocês, quantas vezes chegaram perto de mim e ficaram me xingando de vagabundo aí, sendo macaco voador? Passa perto de mim de bicicleta, lá onde eu tô morando, fica falando vagabundo, não sei o quê. Só que você, como eu não tô trabalhando, porque vocês destruíram a minha psicologia, que já tava ruim. Vocês destruíram mais ainda. Só que eu vejo essas pessoas, essas vagabundas e esses vagabundos uniformizados, que vocês treinaram a serviço de vocês, entre aspas, que isso não é serviço, isso não é trabalho. Não é só final de semana não, porque eu ando ali naquela região onde eu tô, né? Em tudo quanto é dia da semana, em tudo quanto é horário, de manhã, de tarde. Esse povo uniformizado, e são sempre as mesmas pessoas. Tem a galerinha que vai de final de semana, tem. Mas tem uma galerinha que tá ali, de segunda a segunda, em todos os horários, vagabundiano, a serviço de cometer stalking, de cometer perseguição, de ser macaco e macaca voadora de vocês, e pra ficar dando recado. Aí passa não sei quem de bike lá, uniformizado, e fica falando palavras repetidas pra me ouvir. Esse povo não trabalha, esse povo é vagabundo, é vagabunda. E fica falando que é os outros. Fica andando de bicicleta o dia inteiro, que Deus dá, de segunda a segunda, de manhã, de tarde. Esse povo não trabalha. E fica falando, é a projeção do narcisista, do psicopata narcisista. Volto a falar, esse movimento de vocês é um movimento de psicopata narcisista, que projeta nos outros aquilo que vocês realmente são de ruim. Fica falando que é os outros ainda. E... sabe, gente... esses macacos, essas macacas voadoras de vocês, que se dizem cristão aí, sabe, parando o carro, eu falei isso em vídeo anterior já, parando o carro no meio da rua, me chamando pra dentro do carro, pra ter sexo com vocês. É homem, é mulher, e se descrente. Sabe, prostitutas e prostitutos gospel.
desse cristianismo paganizado, demoníaco, iníquo de vocês. Pseudo-cristianismo, pseudo-evangelho que vocês vivem. E ainda quer trazer pessoas para o lado de vocês. Por isso que eu falo, parem de fazer discípulos. Umas mulheres, sabe, uns carinha doente da cabeça, aí passa perfume atrativo. Vocês são tão ridículas e ridículos que vocês passam perfume atrativo para atrair macho e para atrair fêmea. Aí passa, principalmente lá onde eu tô ficando agora, aí passa um perfume atrativo. Como vocês são ridículos, como vocês são ridícula, como vocês são apelativos, como vocês são apelativas. Vocês não têm capacidade pra nada, gente, nem pra arrumar macho, nem pra arrumar mulher. Porque, segundo os próprios macacos voadores que andaram falando coisa pra mim no meio da rua, não foi um, não foi dois, foi mais de dois. Mais de dois macacos voador que fala coisas pra mim. Gente que eu nunca vi, que eu não conheço, chega, eu tô andando na rua, do nada me dá recado. Parece que nesse sisteminha podre aí de vocês aí, vocês dependem dos outros para tudo. Depende dos outros para arrumar emprego, que nem eu falei. Um bando de vocês estão formando uma nação de retardado e retardada. Uma nação de Zé Ruela e Maria Ruela. Gentinha que depende de vocês para tudo, depende do sistema podre de vocês para tudo, que não sabe bater um currículo e caçar emprego com as próprias pernas. Eu já falei várias vezes em vídeos anteriores. Mas até para arrumar macho, até para arrumar fêmea, mulher, vocês dependem do sistema. Eu tô falando isso, gente, porque mais de dois macacos voador, eu já tava desconfiando disso, né? Porque assim, gente, a gente percebe as coisas. A gente que tem cérebro, a gente que tem cérebro na cabeça, não precisa muito para você ligar um ponto ao outro, né? Eu falei assim, gente, será que esse povo depende dos outros até pra arrumar macho, até pra arrumar fêmea? Ah, não deu outra, passou uns dias, que eu tava pensando isso, né? Aí veio aí foi vindo, né, a situação, macaco voador dando recadinhos no meio da rua pra mim. Parece que vocês têm esse esqueminha aí também, em que o próprio sistema de vocês aí fica arrumando macho pra mulher, arrumando fêmea para homem. Vocês não têm capacidade nem de arrumar um macho para vocês fora do sistema, nem uma fêmea. E parece que vocês também estão arrumando macho com macho e fêmea com fêmea também, dependendo da... E não é o que vocês pregam, né? Vocês pregam uma coisa, mas na realidade vocês fazem outra. Também vocês estão arrumando macho com macho e fêmea com fêmea aí, conforme os próprios macacos voadores falou para mim. Vocês estão criando um bando de gente dependente, retardado, Zé Ruela, que depende, totalmente dependente desse sistema de vocês para tudo. Para arrumar emprego, para arrumar macho, para tudo. Sabe? Então, gente, para de fazer discípulos. Que é um favor que vocês fazem para a humanidade. Porque quando vocês conseguem fazer um discípulo, vocês fazem essas pessoas 2 vezes pior do que vocês. E é o que eu tô percebendo nessa juventude aí, viu? Eles estão ficando 2 vezes pior do que vocês. E vocês vão colher o que vocês estão plantando, viu? Que nem eu falei em vídeos anteriores aí. Vocês vão colher. O dia que isso aqui gerar uma guerra civil, sei lá, o dia que os filhos de vocês chegar em casa e matar vocês próprios, os pais deles, de tanto que vocês mesmo fizeram seus próprios filhos ser retardado, ser narcisista, ser criança dourada. O dia que seus próprios filhos começarem a matar vocês, aí vocês vão começar a colher o que vocês mesmos plantaram. E outra coisa que eu quero falar também. Eu deixei de ir na igreja evangélica por causa de vocês, viu? Eu que sempre gostei de ir na igreja evangélica, porque vocês ficavam me perseguindo dentro da igreja, me stalkeando com aquele celularzinho Motorola, com macaco voador dentro da igreja. Eu não podia abrir a boca para fazer uma oração em voz alta, clamar, né? Na igreja evangélica fala clamar em alta voz. Que existe a oração que é para você e Deus ali em pensamento, mas existe aquela oração em igreja evangélica, é muito comum, em que você verbaliza alto. Eu não podia verbalizar a minha oração, que tinha macaco voador do meu lado, escutando a minha oração.
e mandando recadinho, e com o celularzinho Motorola me rodeando, e era gente que você percebia que não era evangélico, mas estava lá dentro da igreja, mas muitos irmãos, né, entre aspas, evangélicos ali, sendo objeto, instrumento do iníquo, trabalhando para o iníquo. Muitos irmãos, entre aspas, e irmãs, entre aspas, sendo funcionária do iníquo, perseguindo pessoas dentro da própria igreja, sendo instrumento do iníquo. Fui em uma, fui em outra, toda igreja evangélica que eu ia, você estava lá dentro me perseguindo. Eu fui obrigado a parar de ir na igreja evangélica, por culpa de vocês. Hoje em dia, se eu quiser buscar Deus em algum tipo de templo, eu tenho que ir em um templo que não seja evangélico. Culpa de vocês que eu não vou mais na igreja evangélica, a culpa é de vocês. E a Bíblia, a palavra diz: ai daqueles que fizer um dos meus pequeninos tropeçar. Hoje em dia, se eu quiser ir em algum tipo de ajuntamento de pessoas, para fazer algum tipo de culto a Deus, eu não posso ir em igreja evangélica, evangélicas no plural. Eu tenho que procurar um outro segmento paralelo à igreja evangélica. Ai daquele que fizer os meus pequeninos tropeçar. E vocês estão fazendo pessoas tropeçarem. Só que esse ai, não pense vocês que não vai doer não, porque vocês não estão sentindo na pele agora. Vai doer no futuro, lá no dia que Deus estiver separando o joio do trigo. No dia que Jesus, quem vai fazer o julgamento é Jesus, não é Deus. O juiz é Jesus. Ele que vai julgar as nações e as pessoas. Ele veio como redentor, mas ele vai voltar como juiz. O dia que ele... Não pense vocês estão no oba-oba aí, destruindo a vida de pessoas, fazendo pessoas tropeçar. Sabe? Volto a falar, se eu quiser participar de algum ajuntamento de pessoas, onde a gente vai buscar o divino, onde a gente vai buscar aquilo que vem do alto, aquilo que vem de Deus, o divino, Deus, seja qual a palavra que você usa para designar Deus, porque Deus, em cada religião tem uma palavra, eu não posso ir em igreja evangélica mais. Eu tenho que procurar um segmento paralelo, ou mesmo um segmento, enfim, não pode ser igreja evangélica. E vocês me obrigaram a não mais ir em igreja evangélica, uma coisa que eu tanto gostava de ir, tanto gostava. Ai daquele que fizer os meus pequeninos tropeçar. Não, volto a falar, vocês estão no oba-oba aí, fazendo pessoas tropeçar. Principalmente, né, vocês estão sendo pedra de tropeço na vida das pessoas. Com essas prostitutas gospel, esses prostitutos gospel de vocês, não são só gente evangélica. Mas eu tô falando aqui especificamente com os evangélicos, porque é um absurdo isso acontecer dentro da igreja. Quer dizer, não tão absurdo ainda, né? Não tão absurdo assim. Por que não é tão absurdo assim? Porque isso estava profetizado, né, gente? Vocês sabiam, pseudo-cristãos, o bando de falso cristão, de falso crente, de falso evangélico, pseudo-crente, pseudo-cristão, pseudo-evangélico? Vocês sabiam que tem uma profecia sobre isso? E, aliás, não só uma profecia, como uma recomendação bíblica para você estar fora da igreja, porque vai ter um tempo em que os verdadeiros cristãos, os verdadeiros adoradores de Deus, não vão encontrar mais um lugar digno para adorar a Deus dentro de uma igreja, de um templo. E existe uma recomendação que diz: sai fora dela, povo meu. Sai fora dela. É uma recomendação para você não estar dentro de uma igreja evangélica, de uma igreja cristã.
tô falando evangélico, ó, de uma igreja, falar cristão que é mais abrangente, né? Não estar dentro de uma igreja cristã, porque ali tá totalmente corrompido, virou anátema, virou maldito o negócio. Existe, vocês sabem, quem estuda a Bíblia sabe do que eu tô falando. Existe não só uma profecia, como uma recomendação. Sai dela, povo meu. Sabe? Eu já sabia disso há muito tempo. Gente, não é de hoje que eu estudo a Bíblia. Não é de hoje que eu estudo a Bíblia. Há muito tempo que eu estava esperando ouvir isso da boca de um pregador evangélico. E foi da boca desse mesmo pregador evangélico que estava colocando... que vocês cagam no mundo. Vocês saem bosteando assim, ó. Faz uma bostinha aqui, outra bostinha aqui, outra bostinha aqui, outra bostinha. Vocês saem bosteando o mundo com a boca de vocês. Vocês bosteiam o mundo, vocês saem cagando o mundo, mas é com a boca. Vocês têm uma diarreia oral. Vocês aí desse movimento neofascista pseudo-cristão evangélico. Vocês saem bosteando e colocando bosta na cabeça das pessoas. Esse mesmo pregador, pertencente a esse movimento de vocês aí, que falando que o diabo era de esquerda, que o diabo era um sindicalista, porque Deus é de direita, e quem é de direita é de Deus, quem é de esquerda é do diabo. E ele mesmo falou, não sei o que, porque a igreja mãe, a igreja católica, ele falou na pregação dele. Nessa mesma pregação que ele falou isso, ele chamou a igreja católica de... ele chamou a igreja católica de igreja mãe. E eu tava só esperando o dia que eu ia começar a ouvir isso da boca de pseudo-cristãos evangélicos. E esse dia chegou, que eu acabei de ouvir. Na última pregação que eu acompanhei desse cara, desse pastor, eu finalmente ouvi aquilo que eu já estava pré-anunciando, que eu já estava esperando ouvir. A primeira igreja que se corrompeu foi a católica. Desculpa, meus irmãos católicos, mas isso é histórico, isso é história, não tem nem como negar. Não é que eu estou atacando vocês, não. Isso é fato histórico, tá? A primeira igreja que se corrompeu foi a igreja católica, né? Tinha a igreja primitiva, onde os primeiros cristãos eram torturados nas arenas, servido de tocha humana, servida de divertimento. Assim como os judeus eram crucificados aos milhares para fazer uma tortura física para quem era crucificado e uma tortura psicológica para quem via a crucificação do outro, para não se revoltar contra o sistema de Roma. Não vou me revoltar contra Roma, não vou falar nada, porque senão vai acontecer a mesma coisa comigo. Era uma tortura psicológica ali que o sistema romano fazia. Depois que os cristãos foram para Roma, Roma começou a fazer dos cristãos tocha viva, como divertimento. Para divertir, colocava os cristãos nas arenas, para os leões comer, devorarem. E aí não tinha... sabe poste de lâmpada, tá vendo? Poste. Hoje em dia a gente tem poste elétrico, né? Luz elétrica. Na Roma antiga, era tochas. Eles queimavam e deixavam os corpos dos cristãos queimando a noite inteira para servir de iluminação pública. Divertimento, né? Mas a primeira igreja que se corrompeu, gente, foi a católica. Isso está na Bíblia. A grande meretriz, né? A primeira igreja que se corrompeu, e ela se corrompeu com os reis deste mundo, foi a igreja católica. Todo mundo sabe disso, todo mundo é careca, até os católicos sabem disso, né? Se corrompeu com os reis. Agora mesmo teve a coroação do rei lá da Inglaterra. Quem que coroou o rei da Inglaterra? Foi a igreja católica, mas acho que lá é a igreja ortodoxa, né? De qualquer maneira, a igreja ortodoxa saiu da igreja católica, até onde eu saiba. Me corrijam se eu estiver errado. Mas de qualquer maneira, outros países que tinham reis, era a igreja católica que coroava. Então a primeira igreja, ela se embriagou com o sangue dos justos, com o sangue dos santos. Quantas pessoas a igreja católica não perseguiu no passado? Ela é a grande meretriz, a grande prostituta. A primeira a se corromper.
Era uma igreja santa no começo, né? Aí depois entrou, por isso que eu falo, gente, meteu política no meio, bosteou, cagou o negócio. Meteu política, cagou. O dia que a igreja se tornou politizada, nunca deu certo envolver política com religião, nunca deu certo. O dia que a igreja se tornou politizada, deu merda. Se corrompeu com os reis da terra, foi a igreja católica. Depois veio a igreja... Só que as igrejas cristãs procedentes da católica são as filhas da meretriz, conforme está na Bíblia, né? E na Bíblia fala que a filha da grande prostituta, as filhas da grande prostituta, ou seja, todas as outras igrejas cristãs depois da igreja católica, as igrejas protestantes saiu da igreja católica com Lutero e por aí para baroró, elas se tornaram piores do que a grande mãe, a grande prostituta. E eu já sabia, eu já estudei a Bíblia, já estudei as profecias, né? E aí eu estava só esperando o dia de um pastor começar a chamar a igreja católica de igreja mãe. Não deu outra. Nessa pregação que eu acabei de ouvir, eu escutei esse mesmo pregador que estava cagando o evangelho, falando que Deus é de direita e o diabo de esquerda. Quem é de Deus vota na direita, quem é do diabo vota na esquerda. Manipulando a palavra de Deus. Ele mesmo chamou a igreja católica de igreja mãe. Ou seja, se a igreja católica é igreja mãe, as igrejas evangélicas cristãs procedentes, ou todas as outras igrejas cristãs procedentes depois da igreja católica, são as filhas da grande meretriz, da grande prostituta. E lá fala que a filha da grande prostituta se tornou pior que a mãe. As filhas dela, a filha dela, se tornou pior do que a mãe. Gente, as igrejas evangélicas, as igrejas cristãs hoje estão mais paganizadas, cometendo tanto absurdo, pior do que a igreja católica. Hoje em dia, a igreja católica, os católicos de hoje em dia, gente, eles têm que volto a falar para vocês, até os católicos têm uma fé mais genuína do que esse bando de igrejas aí, evangélicas que tem por aí. O católico vai ali na igreja, reza o Pai Nosso, reza a Ave Maria, toma a Santa Comunhão, faz a procissão no dia do Corpus Christi. E é aquela coisa ali que você vê que eles fazem por amor, sabe? Não é por obrigação, que nem os evangélicos vão na igreja por obrigação. E está escrito isso na Bíblia, que a filha da grande prostituta vai se tornar pior do que a mãe. As filhas da grande prostituta são todas as igrejas cristãs depois da igreja católica. E elas se tornaram piores do que a mãe. E volto a falar aquela palavra para vocês de novo. Volto a falar. Não façam prosélitos, não façam discípulos, convertendo ele para esse falso cristianismo, esse pseudo evangelho de vocês, que não é vocês não pregam o verdadeiro evangelho, vocês não vivem o verdadeiro cristianismo, vocês não seguem o que Jesus falou, porque vocês tornam essas pessoas, depois que vocês conseguem